pessoas! E aí, como estão vocês? Tudo bem? Entre mortos e feridos, todos vivos? E aí, todo mundo cheio de corona? Como é que eu faço isso, Ronaldo? E aí, achou que não ia ter aula? Tem aula sim. Vamos lá? Essa aula aqui é direcionada para o segundo ano do ensino médio do Colégio Dinâmico, todos bem? Vamos lá comigo? Vamos falar hoje do tema pureza. E aí, o que é pureza? Você é um indivíduo puro? Fica a dúvida. Eu sou puro? Eu sou pura maldade. Já diria o Vegeta. Quem der referência fica bom. Vamos lá. O que é pureza dentro da química? Eu vou falar o seguinte. A pureza é o teor da substância na mistura. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Olha, o ar. O ar ele tem uma composição média de 70% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 5% de gás carbônico e 4% de outros gases. Ou seja, se eu estou estudando o ar, eu vou falar daquilo que eu mais uso, que é o oxigênio, 21% de oxigênio. E o carvão? Por que você botou carvão aqui? Porque o carvão ele também é uma mistura. Então, por exemplo, o carvão ele tem 60% de carbono, que é o que eu estudo no carvão. A gente tem muito costume quando fazer alguns exercícios e falar, o carvão é puro carbono. Não, não é. O carvão, ele tem média, vamos deixar claro que isso aqui é uma média. Se você for pesquisar, você vai achar composições diferentes, tá bom? Mas ele tem uma média de 60% de carbono, 20% de compostos orgânicos, alguns óleos, dependendo se é origem mineral, se é origem vegetal, 10% de alguns tipos de sais e 10% de alguns tipos de óxidos. Ou seja, eu tenho uma composição diferente. Mas como quando eu falo do carvão, eu estudo o carbono, porque eu tenho 60% de composição. Ronaldo, o conceito de pureza é basicamente esse? Sim. E eu tenho que lembrar que o conceito de pureza ele é aplicado somente aos reagentes. Então, quando eu falar de pureza, eu estou falando de um reagente. Ronaldo, o meu produto pode ser impuro? Para falar a verdade, sim, quando o seu processo de produção do produto não é total, não é 100%. Isso nós vamos entrar no processo de rendimento. E aí vamos aproveitar isso então e falar o que é rendimento. Rendimento é, por definição, então, é a taxa, vou colocar aqui setinha, é a taxa de conversão efetiva da reação química. Paulo, como assim a taxa efetiva? Nem toda reação é 100%, ou seja, nem sempre a reação vai se converter ao máximo. Ou seja, se eu posso formar, por exemplo, 100 gramas do meu produto, não necessariamente vão se formar os 100 gramas. Às vezes as condições ambientes vão definir que eu possa ter um rendimento menor. E esse rendimento vai ser diminuído, vai ser desativado, vai ser retardado devido a essas condições, devido à temperatura, devido às vezes à pressão, precisa ser um gás, precisa ser um líquido, e isso diminui o rendimento da minha reação. É igual quando a gente fala de carro, por exemplo. Se a gente falar que o rendimento do carro é dado pelo seu consumo de combustível, quando o consumo está baixo, o rendimento do carro é baixo. Quando o consumo dele está alto, o rendimento é baixo, porque o carro consome muito e anda pouco. Agora, quando o carro consegue, com pouco combustível, andar muito, quer dizer que o rendimento dele é alto. A taxa de conversão de um em outro, a taxa de conversão de combustível em energia e logo eficácia de deslocamento é o meu rendimento. Ronaldo, e o que eu preciso saber do rendimento? Que o rendimento ele é aplicado ao meu produto, certo? Então, quando eu falar do rendimento, eu estou falando de produto. Então, vamos pegar aqui um exemplozinho rapidinho para vocês entenderem. Vamos lá? Olha aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de pureza. Olha aqui, ó. Olha, já fez a pergunta no começo, gente, ó. Qual a pureza de uma amostra de calcário? Quando a gente fala de calcário, geralmente eu estou falando do CaCO3, que é o carbonato de cálcio,
que liberou 56 litros de CO2 na CNTP. E é aqui um dado que ele vai dar lá na questão. Ele fala que a massa de calcário que foi liberada, que foi queimada, que foi detratada, foi uma massa de 360 gramas de calcário. Ronaldo, como é que eu resolvo isso? Jogo para cima e saio correndo? Não. Vamos lá, primeira coisa. Você está falando de CNTP para gente. Eu tenho que lembrar que CNTP corresponde a 22,4 litros por mol para o meu gás, tá bom? Somente para o gás. Aí vamos lá, vamos retinho nessa questão aqui. Vamos lá. Você falou CaCO3, carbonato de cálcio. Vamos calcular a massa molar do carbonato de cálcio. Tem um cálcio que pesa 40, vai dar 40. Um carbono que pesa 12, vai dar 12. 3 oxigênios, cada um pesa 16, vai dar 48. Então, o total disso aqui são 100 gramas por mol. Bonitinho? Legal? Aí agora a gente faz lá o que a gente faz sempre, ó. Teoria, valor dado. Conferimos se a reação está balanceada. Sim, ela está balanceada. Então, eu posso substituir para resolver. Então, resolvendo essa questão, vamos resolver a questão. Eu posso falar que um CaCO3 está para um CO2. Ou seja, 100 gramas do carbonato de cálcio corresponde a 22,4 litros do meu gás. Qual foi o dado fornecido? O dado fornecido foi 56 litros. Então, X corresponde a 56 litros. X é igual a 56 vezes 100. O litro corta com litro, então a resposta vai sair em gramas, dividido por 22,4. Então, vamos lá, vamos resolver isso aqui comigo? 22,4 vezes, eu posso cortar esse com esse, então X é igual a 2,5 vezes 100, que é igual a 250 gramas de CaCO3, certo? Só que qual que foi a massa que ele me informou de carbonato de cálcio? 360 gramas. Ou seja, 360 gramas corresponde a 100% da minha amostra. 250 gramas corresponde à minha pureza. Grama corta com grama, zero com zero. Minha pureza vai ser 2.500 dividido por 36. Resolveu isso aqui, você chega na sua resposta. Vamos lá. Segundo exemplo. Sabendo que a pureza de uma amostra, de um mosto, contendo açúcar é de 50%, determine a massa de etanol liberada e aí ele me vai falar no exercício que a massa que você utilizou do seu reagente aqui foram de 360 gramas, igual ao anterior, os mesmos 360. Só que a diferença dessa questão para essa é que ele me deu a porcentagem. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou calcular essa porcentagem. 360 gramas corresponde a 100%. 50% corresponde a X. X corresponde a 360 vezes 50 dividido para 100. Corta, 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 corta. X é igual a 180 gramas. Calculamos a massa molar, agora dos componentes exigidos. Ele falou da glicose, ele falou do etanol. Glicose C6H12O6. Tenho 6 carbonos, cada um pesa 12, 72. 12 hidrogênios, cada um pesa 1, dá 12. 6 oxigênios, cada um pesa 16, 96. Um total de 180 gramas por mol. E o etanol C2H6O, eu tenho 2 carbonos, cada um pesa 12, 24. 6 hidrogênios, cada um pesa 1, dá 6. 16 do oxigênio, eu tenho 1 oxigênio, também dá 16. Um total de 46 gramas por mol. Eu tenho as massas molares, agora eu posso substituir na estequiometria da reação. Teoria, valor dado. O que eu faço aqui? 1 C6H12O6 está para 2 C2H6O. Ficou apertadinho, mas você sabe que esse aqui é o etanol. Um desse aqui são
180 gramas está para 2 vezes 46 gramas. Como eu tenho 180 gramas, quanto que vale a minha massa aqui? Olha, 180 em cima e 180 embaixo. Posso cancelar os dois. M é igual a multiplicação de 92 gramas de etanol. Achei minha resposta. Beleza? Gente, façam os exercícios do módulo de pureza, façam os exercícios do módulo de rendimento. Ronaldo, você não deu exemplos de rendimento. Façam os exercícios, vocês vão ver que é a mesma coisa de resolução. A diferença é que você vai usar a aplicação da porcentagem em vez no reagente, você aplica no produto. No próximo módulo, vou fazer alguns exercícios, tanto de rendimento quanto de produto, para a gente poder fazer e entender tudo aí. Beleza? Nos vemos na próxima. Tchau!